Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Dodge do canal Tropa Trader e nesse vídeo vou falar sobre o indicador Volume Profile. Esse indicador nos mostra o volume por faixa de preço. Mas antes de ir para o nosso conteúdo, gostaria de se inscrever no canal, acionar as notificações e deixar o seu like para ajudar o nosso canal a ficar melhor ranqueado dentro do YouTube. Quando você deixa seu like, nosso vídeo é mostrado para mais pessoas. Para facilitar o entendimento, é interessante que a gente saiba como funciona a ferramenta volume, né? Então, depois do preço, a ferramenta volume para mim é um dos principais indicadores para estar auxiliando nas nossas operações. Okay? Então, o volume ele vai se formar dentro de um período gráfico. Então, se eu tenho na tela um gráfico de 5 minutos, né? Um candle de 5 minutos, vai se formar em cada candle o volume negociado nesses 5 minutos e vai me mostrar na vertical. Okay? E o volume profile ele vai me indicar o volume por faixa de preço. Então, se eu tenho lá o preço oscilando entre 1 e 9, toda vez que o preço passar em cada faixa de preço, né, no 3, no 5, no 7, e ele for negociado, vai aumentar lá a barrinha de volume. E quanto maior o volume, mais interessante para a gente estar utilizando nas nossas operações. E dentro do volume profile tem alguns pormenores, né? Então, dentro dele nós temos a volume área maior, a volume área menor, ponto de controle, que é a maior faixa de preço onde teve negociação, e o volume de compra e de venda, né? Então, se a gente colocar uma regra de coloração, ele vai me mostrar lá a quantidade de venda e de compra que foi negociado naquele preço. E nós temos o ponto de controle e a volume área em desenvolvimento, é onde o preço ainda está trabalhando e tudo isso aqui está se formando, né? O volume área maior, o volume área menor e o ponto de controle. Então, para facilitar o entendimento, coloquei aqui uma faixa de preço do 46 ao 65 e aqui o volume negociado em cada faixa de preço. Nessa faixa menor, volume área menor aqui, ó, é onde foi negociado menos lotes. E a volume área maior é onde houve uma maior quantidade de negociação, houve trocação. Nessas regiões, alguns traders estão montando posição, outros players estão defendendo sua posição e assim o volume profile vai tomando forma. Aqui embaixo nós temos a outra volume área menor e nesse vale aqui, ó, onde está essa linha verde, esse quadrado, nós temos a zona de desinteresse. Então é uma zona que o preço chegou com exaustão e voltou para dentro dessa congestão aqui onde teve maior volume de negociação. Ou simplesmente ele mudou de patamar. Então nós temos aqui um patamar de preço e aqui o outro patamar de negociação. E a POC fica aonde teve o maior volume de negociação. Então aqui é o ponto de controle, no 51. Então a faixa de preço que teve mais negociação é aonde vai se formar a POC. E é o ponto mais interessante para a gente estar utilizando nas nossas operações, tendo em vista que aqui houve muito volume. Espero que você tenha entendido essa parte introdutória. Eu vou mostrar no gráfico como a gente coloca as marcações. Vou ensinar como colocar um layout limpo para estar operando em um gráfico menos poluído. Vou ensinar a soma de fatores utilizando volume profile e retração de Fibonacci para a gente estar buscando as operações na melhor região possível. E vou mostrar como a gente coloca a ferramenta volume profile em dias anteriores a 3 dias, tendo em vista que quando a gente coloca o indicador na tela, ele só mostra para a gente os 3 últimos dias de pregão. Ok? Então vamos para o nosso gráfico. Na tela nós temos um gráfico de 5 minutos do índice futuro e para eu colocar o indicador, eu venho aqui em indicadores, eu vou colocar aqui mais indicadores, eu vou digitar aqui volume, ele já vai me mostrar aqui, ó, volume profile, venho aqui inserir, aperto OK e ele inseriu aqui o volume profile dos últimos 3 dias. E aqui para a gente começar as nossas marcações. Então, no nosso vídeo a gente vai utilizar esses 3 últimos dias aqui, ok? Eu vou dar um zoom aqui, vamos começar com esse dia. Nós temos aqui o dia 1º de agosto. E agora eu vou começar as minhas marcações. Então eu vou marcar a máxima e a mínima e os volumes de maior negociação. Então observe que aqui teve muita negociação, onde o preço passa mais vezes e acumula. Um range, né, de acumulação, ele tende a ter mais volume, ok? Então marquei a máxima e a mínima desse dia e agora eu vou marcar as regiões de maior volume e as regiões de desinteresse, como essa daqui. Fiz aqui minhas marcações, né? Então cada faixa dessa tem 50 pontos. Marquei aqui a mínima em verde, marquei a máxima em vermelho
É que aqui, se chegar na máxima, eu vou procurar por venda. Se chegar na mínima, eu vou procurar por compra. Então, deixei na cor verde e aqui eu deixei na cor vermelha. Ok? E os nós de maior volume de negociação, deixei na cor verde. Aqui é a POC, eu deixei na cor vermelha. Ó. Tem essa linha, é o ponto de controle desse dia, onde teve maior número de negociação. Aqui em azul eu deixei essa zona de desinteresse, que é esse vale aqui, em azul. Aqui outro ponto de negociação forte. Então a gente vai conseguir observar aqui os pontos de maior número de negociação e as zonas de rejeição de negociação, zona de desinteresse, elas vão ser respeitadas nos próximos dias, né? Então vou diminuir o zoom aqui para a gente ver como essas regiões se comportaram no outro dia. Então vamos começar aqui por baixo. Então nós temos aqui, ó, o preço respeitou, já abriu aqui próximo, já voltou para cima, ó, ficou, subiu, veio perto da POC, fechou aqui dentro da zona de interesse e o preço voltou a cair, voltou na mínima. Aqui entrou muita venda e depois os comprados entraram, né, com força e o preço chegou aqui nessa região desse nó anterior, brigou um pouco, chegou nesse outro. Então, cada vez que tem um ponto que tem muita negociação, o preço encontra uma certa dificuldade para passar, né, até que ele passa uma vez. Então, aqui entrou muito volume, né, os comprados vieram com muita força, passou direto, mas chegou aqui nesse outro ponto, ó, a gente observa que é um ponto também que tem muito volume, próximo da máxima do dia anterior, e segurou o preço, corrigiu até a POC do dia anterior. Então observe que esses pontos são muito respeitados. Ele passou direto, mas depois veio e respeitou, fez um candle aqui de reversão e o preço chegou subindo, foi na máxima, ó, foi naquele ponto, voltou, corrigiu em cima dessa linha de negociação que a gente marcou de 50 pontos e depois veio para brigar aqui na região da máxima, até rompeu, depois voltou a cair, veio na POC novamente. Então observe que a POC é um ponto muito importante, dependendo do contexto que se forma em cima dela, ok? Então se o preço vem caindo, ó, chega nessa região, né, nas regiões que a gente marcou de interesse, principalmente quando está longe de onde o preço estava sendo negociado, essas regiões tendem a ser muito mais importante para a gente estar tomando as nossas decisões, ok? Baseado na forma que o preço vem caindo, no contexto, né, do que está acontecendo. Olhar a barra de volume, ver se ele veio caindo e veio diminuindo o volume. Quando ele faz esse candle aqui de indecisão, no rompimento dele, a gente consegue pegar uma entrada com stop abaixo dessa mínima aqui. Depois a gente pode ir até balizando aqui candle a candle, bota o stop aqui e vai trazendo o stop gain para cima, ó. Candle aqui, saiu da operação, ok? Então a gente pode fazer isso. Então esse primeiro dia aqui foi o dia 1º de agosto. Agora vamos analisar o dia 3 de agosto. Então vamos marcar essa máxima aqui, ó, dia 2 de agosto. Porque se eu for ficar fazendo, vou anotar toda hora a máxima do dia 1, a máxima do dia 1º, vai ficar uma próximo da outra aqui. E o nosso gráfico vai ficar muito poluído, vai ficar cheio de linhas, ok? O que aconteceu mais recente tem mais peso na hora de a gente tomar a decisão. Okay? Então vamos marcar aqui pontos de negociação. Então nós temos aqui, ó, um grande volume nessa região. Nós temos aqui a POC. Aqui temos aqui uma zona de exaustão, ó, próximo de onde era outra, ó, bem próximo. Então foi respeitado também, passou direto aqui, pouca negociação, ó. Aqui segurou legal. Aqui, ó, um nó em cima do outro, ainda não tinha mexido. Aqui também, ó, manteve a negociação nessa região. Vou colocar. E você pode escolher em colocar em 3, 4 regiões, aí é de cada um, ok? Estou ensinando aqui só para você ter ideia de como a gente pode estar utilizando isso a nosso favor. E nós temos uma outra zona de
foi pouco negociado, uma zona de desinteresse também, então eu vou tirar esse aqui, colocar esse parada aqui. Como está muito próximo, então eu vou deixar dessa forma, ok? E aí cada um vai fazendo suas marcações da melhor forma possível, né? E para o dia 3 de agosto, nós vamos observar que, ó, a zona de desinteresse aqui, ó, que a gente marcou, agora segurou e foi exatamente a mínima. Hoje aqui eu operei nessa região, uma entrada aqui, saí mais ou menos aqui assim. O dia já abriu aqui na máxima do dia anterior, já veio caindo. Chegou nessa região aqui, ó, segurou, ficou em cima dela, dessa região de negociação. Depois veio em cima da POC anterior, exatamente aqui, a linha vermelha, dentro, ó, segurou, voltou nessa região de negociação, veio para essa região aqui, ó, que teve muita negociação no dia 2, voltou lá, depois ele veio caindo, passou, segurou ainda aqui mais uma vez, rompeu, voltou e segurou nessa zona de desinteresse. Então ele bateu uma vez aqui, outra vez nessa zona que tinha muitos lotes, veio novamente e chegou aqui, segurou um pouco e veio rompendo com força. Então a tendência tomou força, comprados assumiram controle nesse momento. E aí o preço, né, vai trabalhando e vai se formando a nova POC, vai se formando a nova volumiária e acaba que finda o dia dessa forma. Okay? Então, teve aqui a POC do dia 3, né, que é hoje, 3 de agosto. O preço segurou aqui mais uma vez, ó, ficou brigando, veio próximo da POC anterior. A POC, né, do dia aqui, subiu de novo lá, ó, na máxima. Veio aqui e depois ficou brigando aqui até que romper. Okay? E agora a gente faz a marcação do próximo dia. Então, na máxima. Aqui, ó. Aqui. Nossa POC. Sempre lembrando que as POCs do dia anteriores, elas também são interessantes, né? Mas mais recentes têm mais peso na hora de tomar a decisão, ok? Nós temos uma notificação. Como o preço está trabalhando em outro patamar, né? Está lá em cima, a gente deixa essas aqui marcadas para quando o preço voltar aqui, a gente ter uma referência dessa faixa de preço, dessa zona de preço. Então fiz aqui as marcações do dia 3, né? Amanhã, quinta-feira, dia 4. Provavelmente esses pontos aqui, se o preço voltar para essa faixa de preço aqui, ó, entre o 104.483 e o 103.253, a gente vai conseguir utilizar esses pontos aqui como referência para a gente estar tomando as nossas decisões. É claro que a gente vai observar o contexto de como o preço chegou e aí a gente vai entrar ou não em uma operação. Dessa forma nós fazemos as marcações utilizando a ferramenta Profile e agora eu vou passar como a gente consegue estar colocando em dias mais anteriores. Falei, né? A ferramenta só dá pra gente os últimos 3 dias. Para você que está comigo até agora aqui assistindo o nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e caso você tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Para a gente conseguir verificar o volume Profile de dias anteriores, né, a esses 3 dias aqui que a plataforma dá pra gente, eu venho aqui, ó, clico com o mouse do lado direito, venho em propriedades, vou botar aqui personalizado. Tenho que lembrar de colocar o horário aqui, ó. Então o pregão começa às 9, né, horário de Brasília. 9 horas de julho, dia 28 de julho. Então aqui, vou tirar esse data final que eu quero ver só do dia 28. Então tá aqui o nosso volume Profile. Como é que a gente pode estar utilizando essa ferramenta a nosso favor? Então o preço está trabalhando aqui na região dos 104 mil. Quando ele voltar para esses patamares aqui de 100 mil, vou vir aqui, ó, e eu vou querer ver esse dia. Então tem uma outra forma da gente verificar o volume Profile desse patamar de preço aqui do dia 26 de julho. Então para isso eu vou ter que excluir aqui, colocar a seta, vou vir aqui, ó, vou selecionar, pressionando o lado direito do mouse, até lá em cima, e ele vai me dar essas opções. Eu venho aqui em volume Profile.
e vou aguardar a plataforma mostrar o volume desse patamar, tendo em vista que se o preço voltar para essa região aqui dos 101 mil pontos, eu vou ter essas referências de volume profile para estar fazendo as minhas operações. Então dessa forma a gente consegue verificar o volume profile de dias anteriores, e agora eu vou mostrar como a gente pode estar somando fatores para melhorar os nossos trades, né, as nossas entradas. E para você que acompanhou o nosso vídeo até aqui, né, para você que quer realmente aprender, agora eu vou mostrar como a mágica acontece, como essas duas ferramentas que são poderosas dentro da análise técnica funcionam juntas. Então, é a ferramenta Volume Profile junto com a ferramenta Fibonacci. Então, nós temos aqui um gráfico, né, que estava em uma consolidação, e rompeu, fez esse pico, e agora ele vem corrigindo. Então eu quero ver a melhor região para eu fazer a minha entrada, né? Então eu vou pegar aqui a ferramenta de Fibonacci, botar aqui a retração dela. Então retrair ela até aqui, e essa zona aqui vai ser a zona que eu quero fazer a minha operação. E alinhado a ferramenta Fibonacci, vou pegar minha ferramenta Volume Profile, ficando do lado direito do mouse, até aqui, colocar Volume Profile. Então observe que a POC está aqui, ó, a nossa região de maior volume de negociação. Ponto muito importante. Então eu vou vir aqui, vou clicar e vou excluir os trades diretos, né? Quem não sabe o que é trade direto, em outra oportunidade eu explico. Agora eu vou colocar aqui a marcação do nosso ponto de controle, né? Da nossa POC. Ok, então agora é só esperar o preço chegar nessa região que eu marquei, região de retração de Fibonacci e a região de maior volume de negociação. E agora o preço começou a andar, veio, chegou na nossa POC, bateu mais uma vez e o preço seguiu indo. Ok, então observem aqui, ó, que o preço realmente respeitou a nossa região de maior volume alinhada à ferramenta Fibonacci. Com esse exemplo você consegue ver quanto essa ferramenta é poderosa, né? Então, alinhada a outros fatores, ela é muito mais poderosa ainda. Para a gente melhorar o visual do nosso gráfico, né, para não ficar muito poluído e acabar cansando a nossa vista, como já está feitas as marcações, eu posso vir e excluir o volume profile e deixar somente as marcações. Mas, caso você ache que ainda está muito poluído, eu acho que está, eu posso vir aqui e vir em um novo layout, limpo. Ok. E agora eu vou vir aqui e prioridades, prioridade por layout. Tá somente seleção. Vou deixar somente esse gráfico aqui. Ok. Então ele já ficou só ali. E vou fazendo isso até ter meu gráfico totalmente limpo. Então vou fazer aqui, depois eu mostro para vocês. Observe que ainda está todas as marcações, né? E esse layout que está as marcações, está escrito aqui gráfico limpo. Então esse layout gráfico limpo é onde está as marcações. E eu deixei outro layout sem as marcações, escrito somente limpo. Então eu clico aqui, as marcações somem. E para eu conseguir me balizar, né, para conseguir ver onde estão minhas marcações, eu coloco dois gráficos. Um no layout limpo, que é esse aqui, e o outro layout, o layout gráfico limpo, é esse aqui, ó. Então aqui tá as minhas marcações e meu gráfico limpo, para eu executar as minhas operações da melhor forma possível. Observem aqui, ó, a mínima e fechamento aqui em 104.455. Então dessa forma eu consigo deixar o gráfico mais limpo para estar fazendo minhas operações. Esse foi o nosso vídeo sobre a ferramenta Volume Profile, esse indicador poderoso dentro da análise técnica. Passei todos os detalhes dessa ferramenta e espero que você tenha compreendido tudo o que foi passado nesse vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário aí se você gostou do nosso vídeo. Caso você tenha dúvida sobre um outro assunto,
deixa nos comentários aí que assim que possível, e se eu souber, claro, eu vou esclarecer sua dúvida. Desejo sucesso a todos e até o próximo vídeo.